Sejam muito bem-vindos a essa edição especial do podcast Presença e Conexões, que foi convidado a dar a sua contribuição no Global Fórum Regional Oncologia Distrito Federal, um dos maiores eventos de saúde do Brasil. E agora nós estamos aqui com o deputado Eduardo Pedrosa. Vamos conversar um pouquinho sobre esse grande evento e sobre a Frente Parlamentar no Combate ao Câncer. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui, podendo participar desse momento, tendo essa oportunidade. A gente está tendo esse diálogo sadio. Espero poder responder as perguntas a contento, como vocês esperam. E a gente está aí trazendo informações relevantes para a comunidade, para a sociedade. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos, deputado. E como presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento do Câncer, quais são as iniciativas legislativas que estão sendo desenvolvidas para o fortalecimento dessa prevenção ao câncer aqui no Distrito Federal? Bom, hoje mesmo a gente teve a oportunidade de apresentar um trabalho que a gente desenvolveu lá na Câmara, que foi primeiro um levantamento de dados, depois estruturação da linha de propostas para o governo. Primeiro que a gente precisa saber onde a gente está. A gente não tem como saber onde nós vamos chegar se a gente sabe onde a gente está. Então é importante que a gente tenha essas informações, que a gente trabalhe com números. A gente fez um estudo longo de mais de 150 páginas com a ajuda da assessoria da Câmara, para que a gente conseguisse entender e buscar essas informações. Hoje o paciente oncológico entra na rede, às vezes fica 90 dias para conseguir fazer um primeiro exame, depois mais 90 dias para conseguir uma biópsia, depois mais não sei quantos dias para conseguir uma consulta, por fim mais não sei quantos dias para conseguir começar às vezes a fazer uma quimioterapia, um tipo de tratamento. Nós estamos falando em 6 meses. É muito complicado a gente falar de cuidar das pessoas fazendo isso com um paciente que está debilitado, está precisando de atenção, está precisando de suporte. A pessoa, quando fica com câncer, ela não fica doente sozinha, a família toda participa desse processo. Então é muito importante que a gente tenha realmente políticas efetivas que vão ajudar a mudar a vida da comunidade. A gente fez leis importantes, conseguimos ano passado 10 milhões de reais, por exemplo, para comprar um equipamento, um acelerador linear para o hospital de base, para que a gente conseguisse que aquele hospital pudesse fazer mais radioterapia para diminuir as filas. E estamos trabalhando agora para que a gente consiga também ampliação dos nossos UNACONs, dos Centros de Complexidade e Suporte de Pessoas com Câncer no DF. Nós temos aqui no DF 3 unidades, sabe que existe a necessidade de pelo menos 7, considerando a população do Goiás que utiliza o nosso sistema de outros estados, vamos pelo menos 9, 10 unidades dessas. Então nós temos que avançar muito, é uma coisa que a gente tem trabalhado a gente montou um planejamento, levamos ao governo, estamos fazendo aqueles pedidos necessários, tentando buscar os recursos para que as coisas aconteçam e a gente consiga fazer as coisas saírem do papel. Porque fazer só a lei também não vai resolver a vida das pessoas, precisa que as iniciativas cheguem na ponta e na população que mais precisa. Com certeza. Deputado, você está citando aí algumas iniciativas que já estão sendo tomadas, que já estão em andamento. Eu queria te perguntar agora exatamente sobre isso, quais avanços concretos a Frente Parlamentar já conseguiu alcançar em termos de políticas públicas para o tratamento oncológico e quais são os próximos passos para garantir a implementação dessas políticas. Como você bem disse, não adianta só a lei, as coisas têm que acontecer realmente na realidade, então eu queria saber quais são os próximos passos para que elas realmente aconteçam. Bom, gente, a gente já conseguiu algumas coisas boas, a gente tem cobrado muito agora a agilidade na execução do projeto do Hospital Oncológico do Distrito Federal. É uma pauta nossa, a gente está lutando para conseguir isso até o final do ano, conseguimos agora que o governo enfim fizesse uma nova licitação. Acho que é uma coisa concreta que a gente deixa para a sociedade do Distrito Federal. Conseguimos, igual eu falei, esse acelerador linear no ano passado para a gente avançar na parte da radioterapia. Estamos pedindo e conseguindo profissionais para a rede. Uma grande carência que existe hoje é de médicos, é de profissionais mesmo para dar suporte às pessoas. Não adianta nada a gente também construir uma unidade hospitalar se dentro a gente não vai ter gente para estar trabalhando, a gente comprar um equipamento se não vai ter um profissional para operar esse equipamento. Uma soma de fatores a gente tem conseguido aos poucos isso. No ano passado, quando o HUB estava para ser fechado, que as filas ficaram enormes, a gente fez uma força-tarefa, eu levei um plano de ação para a secretária, que a gente colocou em prática, conseguimos naquele período diminuir muito as filas, depois manter o serviço do HUB aqui no Distrito Federal, através dessa pressão, desse movimento todo que foi feito, que é mais um hospital podendo dar suporte para muitas famílias que poderiam perder esse tipo de atendimento aqui no DF. E a gente tem falado sobre demandas também pontuais.
Então, sexto andar no hospital de base, a gente sabe que o pessoal utiliza, precisa de uma reforma, a gente está lá olhando para ver o que a gente consegue fazer, captando os recursos para isso. Estamos tentando, com o governo federal, mais dinheiro para o Distrito Federal investir nesse tipo de tratamento, de cuidado às pessoas com câncer. Fomos a Washington, nos Estados Unidos, eu e a vice-governadora, Celina Leão, e conseguimos lá captar recursos para serem investidos em prevenção, que é uma coisa muito importante também. A gente vê a dificuldade que é o governo de fazer campanhas. Conseguimos aí captar um bom recurso, aproximadamente 5 milhões de dólares. Então a gente está correndo atrás, né, tentando ter ações mais práticas. A gente sabe que na política não é fácil, porque às vezes a gente tem que olhar para frente e planejar as coisas. Não adianta a gente fazer política de governo, a gente tem que fazer política de Estado. Então, eu quero fazer isso acontecer e a gente sabe que vai demorar um tempo para chegar lá, então nós temos que começar agora, independente da gente colher politicamente isso em mandato ou não. Sim. Não é uma coisa para o político, é uma coisa para a comunidade, né? E a gente está tentando, de alguma forma, deixar isso desenhado. Algumas das coisas que a gente está tratando, como a navegação, essa questão da regulação, são coisas que nós vamos colher um fruto, às vezes lá na frente, mas é importante desenvolver agora, como tecnologia, agregar softwares, dentre outras coisas mais. E eu gostaria de saber de que forma que a Frente Parlamentar ela está trabalhando para assegurar que a Lei 14758 de 2023, que trata dessa política nacional de prevenção, né, e controle de câncer, que ela seja efetivamente aplicada aqui no Distrito Federal. Bom, a gente tem primeiro fazendo esse tipo de evento, né? Hoje o Congresso, o Fórum, ele é muito nesse sentido. É uma oportunidade que a gente tem de trazer os agentes públicos, da gente movimentar a sociedade civil, da gente colocar todo mundo numa sala, da gente tentar entender os caminhos que estão sendo trilhados, aqueles que estão indo para o rumo certo, a gente manter, aqueles que estão indo para o rumo errado, a gente acertar, né? Envolvendo as pessoas. Porque o agente público, a gente sabe que às vezes até existe a boa intenção, mas às vezes não existe conhecimento prático. E às vezes você tem pessoas que podem agregar muito que não estão sendo ouvidas, né? Às vezes você tem numa unidade de saúde um gestor que não quer ouvir o pessoal que está ali embaixo, que às vezes observa aquelas dificuldades diariamente. Então a gente tem tentado promover esse tipo de evento e também fazer reuniões periódicas, né? A criação da Frente Parlamentar por si só já é uma ação nesse sentido, né? Quando a gente constitui esse grupo de trabalho, faz reuniões com a secretaria quinzenalmente, a gente começa a acompanhar do ponto de vista prático aquilo que está acontecendo, aquilo que não está acontecendo. A gente já está de alguma forma tentando fazer com que a lei ela se torne algo efetivo e prático para a sociedade. Porque, igual eu disse mais cedo, fazer uma lei por fazer não vai mudar a vida de ninguém se ela não se tornar uma ação prática, se não tiver o profissional, se não tiver uma unidade de saúde, se não tiver equipamento, se não tiver o material, se a pessoa que precisa de um procedimento cirúrgico não conseguir acesso a um procedimento cirúrgico. Então esse é o nosso objetivo. Deputada, eu queria saber, assim, de você agora, na sua opinião, né, estando à frente, né, da Frente Parlamentar, quais são os maiores desafios, né, enfrentados pela Frente Parlamentar ao tentar articular diferentes setores, né, como o governo, associações, entidades, pacientes e profissionais, né, que estão atuando aí à frente, né, desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Como que vocês têm enfrentado essas dificuldades para garantir, né, um tratamento adequado e no tempo certo para os pacientes com câncer, né? Como você falou no início para a gente, são muitas fases que a pessoa passa ali, que às vezes levam meses, né, até que ela consiga realmente ser atendida. O maior desafio, com certeza, é a gente conseguir ver as pessoas conseguindo ser atendidas rápido, né, na nossa rede. É a pessoa ir fazer o exame rápido, receber a biópsia rápido, conseguir a consulta rápido e brevemente ela está conseguindo fazer um tratamento. Esse é o maior desafio quando a gente fala do enfrentamento ao câncer em geral e principalmente dentro da saúde pública. A nível de política, o maior desafio é fazer as pessoas entenderem o que é política de Estado e o que é política de governo. Aquelas coisas que a gente precisa trabalhar no curto prazo, aquelas coisas que a gente tem que começar a construir agora para o médio prazo e aquelas coisas que a gente tem que pensar para um longo prazo, tendo em vista que a gente tem visto a incidência de pessoas com câncer aumentar significativamente. Hoje a gente tem acesso a informações, dados que nos permitem, por exemplo, fazer ações voltadas para determinados públicos, ser mais efetivos. Então fazer essas informações, esses dados, se tornarem ações práticas, para nós é um desafio. Então a gente sabe que a partir dos 40 anos aumenta muito a incidência de câncer de mama. Então nós temos que trabalhar o público ali jovem para que não aconteça aquilo quando chegar nos 40 anos. Né? A gente sabe que os homens, a partir dos 50, a incidência de câncer de próstata. Então a gente sabe mais ou menos quando a gente tem que ter uma política pública mais efetiva, as campanhas, quem a gente tem que atingir, como, na ponta.
Né? O Distrito Federal hoje é o 18º estado do Brasil em vacinação de HPV. Né? Sendo que a gente está na capital da República, temos um orçamento per capita extremamente relevante. Nós não poderíamos estar nessa posição. Então a gente poderia garantir que muitas pessoas não tivessem problemas futuros se a gente fizesse o trabalho de prevenção, se a gente conseguisse levar a vacinação. Então são muitos os desafios, mas em geral fazer com que a população, se a gente conseguir prevenir, né, dar o suporte para que antes da pessoa ter o problema ela consiga ter esse atendimento, né, ela consiga receber esse apoio do Estado, né, e não tenha o câncer, é lógico que esse é o nosso principal objetivo. Mas aquela pessoa que está enfrentando o câncer, que ela consiga rapidamente ter acesso ao tratamento que lhe é necessário, devido, e que é respeito por parte do Estado, né, com esse cidadão, com essa pessoa que paga os seus impostos e que merece atendimento adequado. Deputado, e qual seria o custo, né, assim, de toda essa implementação, de todo esse processo, dessas medidas que vêm a ser implementadas, né, e que a Frente Parlamentar está mobilizando? Bom, o que a gente está tentando fazer é a criação de uma rúbrica específica, assim como está sendo feita a nível nacional, para enfrentamento ao câncer. E hoje, a nível nacional, você tem lá o recurso destinado para a saúde. Então, é difícil você mensurar o que vai para câncer. A nossa ideia também aqui a nível local é estabelecer isso. A gente, nesse estudo que fez, levantou, por exemplo, que esse ano a estimativa do governo é gastar mais de 70 milhões com tratamentos de câncer no Distrito Federal. Mas nós temos uma dificuldade enorme de colher informações a nível de investimento em prevenção, porque é uma questão mais da gente se programar e de fazer as campanhas para que a gente consiga atender as pessoas do que propriamente ter os recursos. Porque a gente sabe que tem muitos recursos para comunicação, por exemplo, que nós podemos utilizar, que já são do Estado, que já estão previstos no nosso orçamento local. Mas dentro dessa matemática de 70 milhões, eu acredito que a gente precisa avançar muito em estrutura física, recursos humanos e principalmente material, equipamento para poder estar dando suporte à população. Se a gente fala numa linha de 70 milhões, eu acho que nós temos que pelo menos triplicar o investimento em enfrentamento ao câncer no Distrito Federal. Eu queria falar um pouquinho sobre a lei do final do ano passado, né, 14.758. Eu queria saber, assim, na sua opinião, qual é a importância, né, dessa lei, nessa luta contra o câncer, né, e quais são as principais diretrizes, né, que você considera essencial, assim, para a implementação de fato da lei. Bom, quando a gente faz as leis, a gente faz ouvindo as pessoas, né? E todas as leis que a gente tem tentado promover, a gente tem tentado debater com a sociedade civil, debater com o governo e fazer com que as leis elas se tornem, na prática, ações para ajudar as pessoas. A nossa ideia principal é fazer com que a lei ela primeiro se torne a política pública. Sim. Né? A aprovação da lei ela é o primeiro processo disso tudo. Ainda vamos dizer assim, quando você ainda tem um bebezinho ali, né? Então, acho que o nosso maior desafio, o nosso maior interesse hoje é fazer com que o governo regulamente a legislação. Né? É uma coisa que a gente tem tentado fazer com praticamente todas as nossas leis e a 14.758 não é diferente também. Deputado, e como tem sido a receptividade por parte dos pacientes, né? Hoje você teve aí contato com nesse fórum, né, com diversos pacientes, pessoas que têm enfrentado, né, essa doença. Como tem sido essa receptividade desses pacientes? Tem sido muito boa, né? A gente estava ali fora e esse congresso aqui foi muito especial porque a gente vê os congressos acontecendo para os especialistas, né? Geralmente para os médicos, ou para os enfermeiros, ou para os profissionais de saúde. E a gente quis fazer um congresso no qual a gente conseguisse ter aqui presente os pacientes e esses profissionais também, para que todo mundo pudesse ouvir e também dar suas opiniões, suas contribuições, para que o paciente consiga ser ouvido. Né? Essas pessoas, às vezes, elas ficam navegando numa rede sem rumo, tentando suporte, tentando atenção, e elas não têm, assim, não conseguem encontrar esse lugar nenhum. Né? Então, hoje, muitas pessoas vieram me procurar, inclusive uma pessoa que até trabalha comigo há muitos anos, e me abraçou ali, chorou e falou: Eduardo, olha, eu estou com câncer, comecei o tratamento, na minha família só uma pessoa sabe, e eu estou aqui hoje porque eu quero entender melhor para eu acalmar meu coração. Então, isso deixa a gente muito feliz, saber que as pessoas estão aqui para tentar encontrar um caminho, né? Ficar bem e conhecer também a rede, conhecer as pessoas, conhecer os profissionais, saber quem são aqueles profissionais que podem te agregar com informações
válidas que vão te ajudar no seu tratamento ou na sua jornada. Então, assim, eu acho que esse momento está sendo um momento muito especial por isso. Você vai para o coffee break, vai ter um médico que é um especialista, que é um dos melhores do Brasil, e do lado você tem dos pacientes que estão falando, eu não consegui atendimento, mas eu estou sentindo isso e tal, e ele ali podendo conversar e tudo. Isso é muito especial, a gente ter essas nuances aqui, e essas pessoas se sentindo acolhidas, sentindo que existe um caminho. A gente quer, pela frente parlamentar, levantar essas demandas e levar isso para as unidades de saúde, para que a gente consiga garantir que todas as pessoas tenham um atendimento que lhe é devido. Então, se tem alguma dificuldade, procura a Defensoria Pública, procura a OAB, se necessário, procura a nossa frente parlamentar. Nós estamos aí para poder abraçar essas causas, levar, conversar com a Secretaria, com o governo, com os profissionais, onde quer que seja, para estar dando esse suporte para quem tem câncer no Distrito Federal, para garantir que as pessoas tenham uma vida plena, para garantir que essas pessoas tenham o tratamento adequado. Nós estamos aqui nesse fórum que é regional, né? A gente sabe que existem vários congressos aí nacionais, né, no país para tratar também desse assunto, mas esse em específico ele está olhando realmente para as questões aqui do Distrito Federal. Eu queria saber de você que oportunidades, né, você vê para melhorar essa rede de atenção à saúde dos pacientes oncológicos aqui no Distrito Federal. Bom, primeiro a gente, quando traz um fórum que ele é nacional para cá, isso é muito interessante, porque a gente consegue pegar um pouco da visão de Brasil, daquilo que está acontecendo no nosso país, e a gente traz para uma micro-região para a gente debater os problemas locais. Sim. Alguns profissionais que vêm são profissionais que têm uma experiência nacional, que tiveram algum tipo de experiência positiva em algum lugar, uma experiência negativa em outro lugar, mas que conseguem entender um pouco daquilo que está sendo testado e aquilo que tem que ser feito no país. Nós temos aqui ex-ministro, por exemplo, participando do nosso dia de hoje aqui, com palestra, nós temos secretário de Estado, enfim. Isso traz para nós uma riqueza de informação muito grande. E quando a gente fala de Distrito Federal, a gente tem uma vantagem muito grande, e a gente tem uma oportunidade com esse evento e com o atendimento à política pública de enfrentamento ao câncer para ser referência no Brasil. Porque nos outros estados você tem prefeitura, você tem municípios. Sim. Você tem uma dificuldade de implementar uma política de cima para baixo, que aqui no Distrito Federal a gente não tem. A gente só tem um governo, né, para cuidar das 36 cidades satélites. Mas um governo que pode orientar uma política pública. A gente falou do teste do pezinho, por quê? Porque aqui teve uma orientação da política pública, 97% da população está tendo acesso ao teste do pezinho. Nós somos o primeiro estado do Brasil nisso, por conta dessa facilidade que a nossa rede nos permite ter. Então, o que a gente quer ver é o Distrito Federal não ficando lá em 18º lugar, por exemplo, em vacinação HPV. A gente quer ver o Distrito Federal estando em primeiro lugar e sendo referência para os outros estados do Brasil, através das medidas que nós vamos tomar aqui. O Congresso vir para cá foi muito especial, porque foi o segundo lugar no Brasil no qual se fez um congresso nesses moldes do Global Forum regional. Sim. Então a gente quer sair na frente mesmo, né? Essa foi a nossa ideia e a experiência até agora tem sido muito positiva. Deputado, foi um grande prazer receber o senhor aqui no nosso podcast, e a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, sobre a frente parlamentar, também falasse para quem puder apoiar também, né, mandar uma mensagem para quem puder apoiar a frente parlamentar, e também para os pacientes, uma esperança, né, para os médicos também. Bom, gente, agradecer primeiro a oportunidade, né, que vocês me deram aqui. Assim, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Estou encantado, realmente fico muito feliz com a oportunidade. Dizer a vocês, né, dizer aos pacientes, né, que estão passando por essa fase, muitos recebem a notícia de uma maneira errada, muitos não sabem como lidar com a informação, muitos sofrem um luto temporário, é natural, outros passam a ter problemas familiares, a família sofre junto. E a gente quer se colocar no lugar dessas pessoas. A gente quer se colocar no lugar dessas pessoas, tanto do ponto de vista físico, né, delas terem um atendimento que é necessário, que é devido, que o Estado tem que lhes garantir, assim como também do ponto de vista psicológico. É para isso que existe a frente parlamentar, para a gente tentar abraçar todas as fases desse processo e estar dando suporte para as pessoas. E aquelas pessoas que estão assistindo, que tem um parente, né, que tem uma pessoa próxima que está passando por isso, a frente parlamentar é um lugar onde você pode também vir dialogar com a gente, tentar entender melhor. Aqueles que não têm, a gente espera de verdade que com as ações de prevenção você ajude a gente a divulgar, ajude a gente a promover. Todos nós podemos ser um agente nessa comunicação para a prevenção.
E essa é uma coisa muito importante da gente dizer. Porque você está assistindo, às vezes você pode falar com um amigo, pode ajudar a quebrar um preconceito, para que a gente consiga prevenir isso, para que o seu parente, o seu familiar, não tenho ninguém na minha família, que bom, e tomara que você não tenha. Tomara que a gente consiga fazer com que essas ações preventivas cheguem de fato. Né? Ajuda a gente precisa de ajuda, a gente precisa de colaboração. A sociedade, quando abraça as coisas, a gente consegue fazer as coisas de uma maneira mais eficiente, a gente consegue ajudar mais gente, e esse é o nosso objetivo. Né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, me colocando à disposição, botando o nosso gabinete à disposição, dizendo que a gente tem coragem para trabalhar, disposição para encarar os problemas difíceis e, principalmente, muita dedicação diária em prol de causas que a gente sabe que as pessoas esperam que a gente vá trabalhar por elas, se colocando no lugar do próximo, fazendo a política do sentimento. Deputado, esse evento é muito importante, mas a gente sabe que ele termina amanhã, né? E você, como presidente aí da frente parlamentar, eu queria saber como que a população, como que esses pacientes, que passam por essa luta, contra o câncer, contra essa doença, como que eles podem acompanhar esse trabalho, como que eles podem estar mais próximos de vocês, como você disse agora, o gabinete está à disposição, como que eles fazem para acompanhar mais de perto? Bom, gente, nós temos nossas redes sociais, tem tanto as minhas redes sociais pessoais, da W Pedrosa, tem as redes sociais da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer, procurar aí no Instagram você vai encontrar. Tem o nosso gabinete, então se quiser ligar, se tiver algum tipo de informação, só buscar no nosso gabinete que a gente vai informar as datas das reuniões. A gente tem reuniões periódicas, então a cada 15 dias a gente tem tentado promover reuniões. Então é uma oportunidade também, às vezes, da pessoa levar uma ideia, uma sugestão ou alguma dificuldade para a gente estar debatendo nessas reuniões dentro da Câmara Legislativa. E acho que é isso, né? Acho que nos colocar à disposição, se de qualquer coisa, deixar as portas abertas do nosso trabalho, do nosso mandato. Todos aqueles que têm ajudado a gente na frente parlamentar, nós temos uma coordenação da frente enorme, com muitos profissionais especializados que estão ali para estar ajudando as pessoas, colocar também o trabalho dessas pessoas à disposição, porque quando eles vêm para frente, eles vêm de maneira voluntária para estar fazendo mesmo isso, para estar acolhendo, para estar discutindo, para estar propondo. Então, para a gente é muito importante a participação de todos, e a gente gostaria muito de tê-los conosco nessa jornada para que a gente consiga fazer do DF, do nosso país, um país justo para todos aí, e que garanta esse atendimento para as pessoas com câncer. Perfeito, muito obrigada pela contribuição aqui com o nosso programa, e a gente espera que essa mensagem chegue a todos que precisam e que realmente possa ajudar essas pessoas a trilhar esse caminho com um pouquinho mais de tranquilidade, que a gente sabe que é muito complicado mesmo. Com certeza, gente. E a gente está à disposição para estar trabalhando junto com vocês. A gente espera que a gente consiga avançar muito num curto espaço de tempo, né? Porque hoje foi dito que quem sofre tem pressa, né? E realmente tem pressa, e o tempo é realmente nesse processo algo fundamental para que a gente consiga garantir que as pessoas consigam ter um atendimento adequado. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigada e até a próxima.